Vamos ao assunto, inclusive nos perguntávamos, né, conversávamos sobre este assunto pouco antes de começar aqui o Jornal, Dantas. E os ouvintes também mandaram mensagens nesse Muitos sentido. ouvintes perguntando. Não é? Então vamos esclarecer. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal para ouvir o ex-presidente Lula no inquérito da Lava Jato, para o delegado que fez a solicitação. O petista pode ter se beneficiado do esquema da Petrobras. E aí, em visita em Argentina, o ex-presidente disse não ter sido comunicado. Nós estamos em contato agora e vamos conversar sobre o assunto com Rafael Maffei Rabelo Queiroz, professor de Direito da Universidade de São Paulo. Como vai, Rafael? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Roxane? Tudo bem, Dantas? Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, Rafael. Tudo jóia. Bem, nós estávamos todos nos questionando por que a Polícia Federal não pode fazer o pedido, por exemplo, diretamente, né, solicitando a presença do ex-presidente Lula para esclarecimentos e por que houve a necessidade, houve essa exigência do pedido ser feito ao Supremo Tribunal Federal, instância máxima. Pois é, isso não ficou muito claro nas notícias, então o que é possível fazer é a gente tentar assumir o que aconteceu. Provavelmente o que aconteceu é que o pedido, ou enfim, esse ofício da Polícia Federal foi enviado para o ministro Teori Zavascki, que é relator do inquérito, né, que envolve a maior parte das pessoas com foro privilegiado, porque alguma delação ou algum elemento de prova que tenha sido colhido, ou diversos deles, em vários dos procedimentos que estão em andamento, porque as denúncias da Petrobras estão sendo apuradas um pouco em Curitiba, um pouco lá em Brasília no Supremo, por conta dessa questão do foro privilegiado, e o delegado entendeu que as pessoas que estariam mais diretamente relacionadas ao ex-presidente Lula são aquelas que estão no inquérito do STF, por isso ele teria de ser ouvido no contexto dessas investigações do STF, porque provavelmente o delegado entendeu que a participação mais direta dele teria se dado junto a essas pessoas que estão sendo investigadas no STF. Então, como ele seria ouvido, pelo que eu entendi, pelo que eu vi do ofício, como uma testemunha, fornecendo, em princípio, evidências da investigação, ele teria que ter a sua oitiva agregada numa investigação que já estaria em curso e provavelmente numa dessas do STF, porque lá estão as pessoas com quem ele tinha relação mais direta, justamente por serem, né, pessoas com foro privilegiado. Possivelmente é por isso que isso foi para o STF. Perfeito. Então, Rafael, acho que até respondendo aqui algumas dúvidas que surgiram dos nossos ouvintes, um ex-presidente, né? Claro, nesse caso estamos falando do ex-presidente Lula, mas qualquer ex-presidente, por exemplo, o ex-presidente Sarney, né? O ex-presidente, eu não vou falar de Collor porque Collor é senador, mas o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Lula, não tem, né, nenhum tipo de foro privilegiado por serem ex-presidentes, correto? Não, correto. Durante a maior parte do Brasil republicano, ex-autoridades tiveram foro privilegiado, porque receava-se que elas, após o mandato, pudessem ser vítimas da continuidade, digamos assim, né, de conflitos políticos que as expusessem. De perseguições e coisas de do perseguições, tipo. Assim por diante, mas há algum tempo isso não acontece mais. A Constituição de 88 originalmente trazia essa previsão, mas depois ela foi alterada e isso não mais acontece. Agora, qualquer ex-autoridade é processada como cidadã comum que é, a não ser quando ela seja envolvida em algum tipo de ação em que outras pessoas com foro privilegiado sejam processadas. O caso emblemático disso foi o Mensalão. Você tinha 3, 4 pessoas com foro privilegiado e 37 outras foram arrastadas para o Supremo numa interpretação que ele subsequentemente reviu para entender que o foro privilegiado deveria ser restritivo. Só quando não tiver maneira de desmembrar, você processa quem não tem foro privilegiado no foro privilegiado. De resto, processa-se como normalmente. A Lava Jato está com essa característica, né? Quer dizer, já exatamente. tem gente, inclusive, julgada
e condenado em primeira instância que cumpre pena já como apenado, né? Como julgado, né? Em primeira instância. Exatamente. Exatamente. Então, por isso, inclusive, desculpe, Roxane, Não, por favor. essa comunicação, digamos assim, entre as diversas autoridades de Brasília e de Curitiba, porque às vezes alguma coisa é dito em Curitiba, aquilo tem que ser mandado para o STF, né? A condução do inquérito tem sido, inclusive, das ações, tem sido, inclusive, pautada pelo cuidado, é o que dizem as pessoas diretamente envolvidas no caso, de não trazer desnecessariamente, de maneira excessivamente especulativa, nomes de pessoas que fariam com que tudo fosse para Brasília, justamente porque se acontecer de aparecer alguém com foro privilegiado, tudo precisa ir para Brasília. Muito esclarecedor. Agora, uma dúvida que vem, então, na sequência desse pedido feito agora pela Polícia Federal ao Supremo. O presidente, ele disse que não foi notificado, obviamente, respondeu que não vai falar nada sobre isso, porque não recebeu pedido nenhum. Né? Agora, ele pode tentar entrar com defesa para não ir, ou é, obviamente, obrigado a comparecer? Ele seria obrigado a comparecer se ele fosse intimado a prestar esclarecimento na qualidade de uma testemunha, né? Uma testemunha não pode se negar a fornecer os esclarecimentos que lhe forem solicitados e responde, inclusive, por falso testemunho se faltar com a verdade, se comprovar que faltar com a verdade. Tudo vai depender de como, eventualmente, a assessoria jurídica do ex-presidente ou os advogados do ex-presidente entendam o risco a que ele estaria submetido na hipótese do Supremo aceitar essa sugestão, essa indicação da Polícia Federal, no sentido de que ele, ao comparecer, eventualmente fosse tratado como um acusado, como um suspeito, e não como alguém que poderia simplesmente oferecer informações, né? Desde um caso rumoroso que houve há algum tempo, talvez os ouvintes que acompanham o noticiário político mais tempo se lembrem, do Chico Lopes, né? Ele passou-se a entender que algumas vezes as pessoas são chamadas como testemunhas, mas na verdade elas são suspeitas e a sua convocação como testemunha serviria justamente para que elas não pudessem invocar o direito ao silêncio e fossem obrigadas a falar sob pena de falso testemunho. Então, essas convocações normalmente são lidas assim, né? Eu estou sendo chamado em que qualidade? Ainda que venha dito lá no ofício que eu estou sendo chamado como testemunha, parece-me que eu estou sendo chamado como, na verdade, um potencial suspeito. Então, meus advogados agem para que eu receba o tratamento jurídico que seja condizente com a razão pela qual eu fui chamado. Agora, antes disso, é preciso saber como o Supremo vai reagir a esse ofício que foi enviado. Porque o Supremo pode olhar para aquilo e falar, olha, eu entendo que isso aqui é uma reunião de coisas que já eram sabidas, de ilações que não são suficientes para fazer com que alguém passe pelo constrangimento de ser chamado, então eu simplesmente não vou tomar providência alguma, mandar juntar os autos e não entender que eu devo tomar qualquer providência, por não entender que naquele ofício tenha havido qualquer tipo de elemento novo que justifique o envolvimento de alguém que até aqui não está participando, seja como testemunha, seja como investigado, muito menos como réu. Né? Então, isso é, no fundo, o que vai, na minha opinião, determinar o andamento das coisas, porque eu li o ofício e o ofício não traz nenhum tipo de indicação concreta, faz menção, se não me engano, a 6 depoimentos, mas eu não sei se o Supremo vai entender que aquilo é suficiente para tomar alguma ação concreta que envolva o ex-presidente Lula. Claro, sem dúvida, se aceitar, é que aí então ele poderia se defender, o ex-presidente Lula, e por isso que eles costumam dizer, né, não vamos nos pronunciar, não recebemos nada, porque precisa, a defesa, o advogado precisa ter em mãos justamente qual é a motivação, né? E ele terá de comparecer sendo testemunha ou um suspeito, um investigado. Mas ficou bastante claro, professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, professor de Direito da USP.
esclarecemos as dúvidas, né? As nossas dúvidas e as dos nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez pela atenção com a Rádio Estadão. Eu que agradeço, boa tarde. Um grande Boa abraço. tarde.